Olá, boa noite. Está começando mais um Contra a Regra. Para você que não conhece o programa, este é o espaço onde estudantes de jornalismo da UFV podem colocar em prática o que é aprendido em sala de aula. Há exatos 50 anos, no dia 13 de dezembro de 1968, foi baixado o Ato Institucional número 5, o AI-5, que definiu o momento mais duro do regime, dando poder aos governantes para punir os que fossem contrários à política da época. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre um marco importante na história do Brasil, a ditadura militar. Confere aí a matéria do repórter Ednei Koff, que nos conta um pouco como esse fato histórico ocorreu no Brasil e em Viçosa. O período do regime militar foi marcado por um intenso clima de crise política e tensões sociais. Nesta reportagem, você conhecerá relatos sobre essa fase histórica. A ditadura militar no Brasil ela tem início com um golpe civil-militar, né? Um dispositivo militar que é organizado principalmente pelo general Olímpio Mourão Filho, situado aqui na região de Minas Gerais. Ele organiza tropas formada por integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais e dos batalhões aqui do Exército de Minas Gerais. Essas tropas estavam situadas em Juiz de Fora, aguardando o início do dispositivo que iria tirar João Goulart do poder. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Estabeleceu a censura à imprensa e gerou um clima de desconfiança. A gente era policiado de todas as formas. Então, por exemplo, o que você andasse, que tipo de publicações você andasse debaixo do braço, dentro do seu material acadêmico, já era computado como a sua coloração, a sua maneira de ver a situação do regime no Brasil, que naquela época era o militar. Em Viçosa, um facto marcante foi a proibição da Marcha Nico Lopes. A primeira marcha aconteceu em 1929 por alunos da recém-criada Escola Superior de Agricultura e Veterinária, ESAV. Ao longo desses 89 anos, a Marcha Nico Lopes participou da história da cidade e da Universidade Federal de Viçosa. O nome vem em homenagem a Antônio Faria Lopes, o Nico Lopes, senhor boêmio, que conquistou a simpatia dos estudantes e inspirava a alegria da marcha. Uma coisa que me marcou muito foi justamente que o pessoal queria retornar com a Marcha Nico Lopes. Então, começaram a falar, não, vamos fazer. E eu lembro que, na época, era proibido. A Marcha Nico Lopes, qualquer manifestação política, na época, eu entrei em 77, isso aconteceu em 79, era proibido quaisquer manifestações políticas. E, enquanto a gente estava lá, falava assim, a polícia vem aí. Aí nós saímos correndo. Agora, quando eu estava correndo da praça ali, Silviano Brandão, para entrar no que hoje é calçadão, que na época não era um calçadão, eu escutei um tiro de bomba, um estouro de bomba. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Atualmente, a Marcha Nico Lopes possui em sua programação oficinas, mesas de debate e espaços culturais, tendo como encerramento a tradicional marcha. O tema desse ano foi "Se fere a minha existência, serei resistência". E no nosso quadro especial, a repórter Maíra Amaral ficou de frente com uma personalidade importante da seção sindical dos docentes da UFV, mais conhecida como ASPUV, que enfrentou alguns obstáculos na época da ditadura militar. Olá, estamos começando mais um quadro especial do programa Contra a Regra. E como hoje a gente está falando sobre ditadura militar, eu trouxe aqui a Lúcia Mafia, que foi professora durante mais de 20 anos na Universidade Federal de Viçosa, foi uma das fundadoras da ASPUV, do Sindicato dos Professores, foi presidente da ASPUV em 1983 e hoje está aqui para contar mais ou menos como é que foi ser mulher naquela época, como é que foi passar por esses períodos meio sombrios aqui na universidade. Tudo bom? Oi, Maíra, tudo bem? Tudo ótimo. Então, para contextualizar um pouquinho para o pessoal de casa, como é que foi esse início do período militar aqui em Viçosa? Bom, eu me formei em dezembro de 62, muito nova, 21 anos apenas, e entrei logo na universidade como professora. Em 63, então,
Então, em 64 vem o golpe, né, a ditadura militar. Em consequência dessa ditadura e desse movimento, a universidade, a cidade, a prefeitura de Viçosa foi tomada, o exército de Juiz de Fora veio para Viçosa, veio para a universidade, alguns colegas estudantes foram muito perseguidos e nós ficamos eternamente vigiados. E tem algum amigo seu próximo que sofreu algum tipo de repressão e perseguição? Não. Tem um amigo que sumiu, eu não sei dele, ele sumiu nessa época. E um colega que era o Rui, era um estudante de agronomia, Rui de Araújo Caldas, excelente estudante, muito, conseguia se manter em Viçosa dando aulas, porque ele foi um excelente aluno, e ele foi bastante perseguido, quase não consegue se formar. Então conta pra gente como é que foi chegar à presidência da Aspulv depois de todas essas barreiras que uma mulher teve que passar naquele contexto. Realmente foi interessante, porque a Aspulv, desde sua fundação, ela foi dirigida por agrônomos, por professores, homens. E o ambiente aqui era meio pequeno, no sentido em que nós éramos apenas ainda uma escola de agronomia, uma escola de florestas e uma escola de economia doméstica. Aí houve a abertura de novos cursos e a chegada de inúmeros professores de diferentes locais do Brasil. E nós continuávamos naquela mesmice de que o professor presidente da associação era, ao mesmo tempo, o assessor especial da reitoria, o jornal da associação era impresso na imprensa universitária, ou seja, um atrelamento da associação de professores à diretoria da instituição. E eu fui alçada à categoria de presidente da Aspulv. Foi imagina, uma mulher, não agrônoma, presidente da associação, eu acho que deve ter sido um negócio bem falado em Viçosa. Pelo menos toda semana a gente estava no jornalzinho da cidade, sabe? Então a gente está encerrando aqui mais um quadro especial do programa Contra a Regra. Obrigada, Lúcia, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você aí de casa pela audiência. Tchau, tchau. Como podemos ver, não foi nada fácil conquistar um cargo importante em uma instituição federal naquele contexto. Com certeza a história da Lúcia é inspiradora. E se você está gostando dos relatos dessa época, não perca o próximo bloco com o nosso mini documentário, que vai abordar os movimentos sociais na época da ditadura militar em Viçosa. É logo após o intervalo, voltamos já.